Naquela tarde o clima era denso, quase palpável, como se o céu cinzento conspirasse para criar a atmosfera perfeita para o espetáculo que estava prestes a acontecer. E no centro de tudo estavam Aaz e Charla, diante de uma multidão de repórteres ávidos por sangue, luzes piscando, câmeras disparando como flechas de guerra, microfones estendidos como lanças, todos famintos por uma declaração que colocasse lenha na fogueira do escândalo que já dominava as manchetes. Charla ajeitou os cabelos loiros, respirou fundo e tentou sustentar aquele sorriso falso, ensaiado diante do espelho. Mas o suor frio denunciava sua insegurança, enquanto Aaz, com seu semblante arrogante e calculista, ajeitava o paletó antes de erguer os olhos e lançar a voz firme, porém carregada de veneno doce. Aquela festa, aquele momento que tanta gente interpretou mal, não passou de uma brincadeira entre irmãos, algo sem maldade, que infelizmente foi mal compreendido, e Charla, com um leve aceno de cabeça, fingiu concordar, como se confirmasse a versão ensaiada, mesmo sabendo no fundo que aquela noite tinha sido cruel, planejada para humilhar e não para divertir. Os jornalistas, como lobos famintos, começaram a disparar perguntas afiadas. É verdade que Yaman foi embora? E Aaz, num tom cínico, respondeu: pelo jeito, sim. Mas, antes que outro pudesse reagir, um silêncio cortante tomou conta do lugar, porque ao fundo, surgindo com passos firmes e um olhar incandescente, estava Yaman, vestido de maneira simples, mas com uma presença que esmagava qualquer sombra de dúvida sobre sua força. E quando avançou em direção aos irmãos, as câmeras enlouqueceram, os flashes cortavam como relâmpagos, os murmúrios se transformaram em um turbilhão. Charla engoliu em seco, sentindo o coração disparar, enquanto Aaz tentava disfarçar o desconforto com um sorriso forçado, mas por dentro algo nele gritava. Yaman não era mais aquele garoto ingênuo, perdido, frágil. Não, aquele homem que se aproximava carregava no olhar a fúria de quem sobreviveu ao inferno e voltou para acertar as contas. Cada passo ecoava como um trovão no silêncio forçado do jardim luxuoso onde a coletiva acontecia. E quando ele parou diante deles, olhos cravados nos dois, um silêncio sepulcral dominou o ambiente. Os jornalistas mal respiravam, porque sabiam instintivamente que aquele momento era histórico. Ao mesmo tempo, na casa simples de Cis e Siri, a televisão ligada mostrava a cena em rede nacional. E Cis, ao ver Yaman caminhando entre câmeras e holofotes, murmurou com raiva contida: o que ele está fazendo lá? Mas Siri não respondeu. Apenas deixou as lágrimas rolarem, sentindo um aperto sufocante no peito, porque para ela, Yaman não era só um irmão. Era um pedaço da alma dela, e vê-lo ali, tão distante, doía mais do que qualquer palavra. Em outro canto, Nian e o pai de Nazlan assistiam com sorrisos emocionados, o coração transbordando de esperança, como se finalmente estivessem recuperando um pedaço perdido da família, enquanto, do outro lado, a mãe e o tio de Hulá estavam pálidos diante da tela, trocando olhares carregados de medo, porque sabiam que o retorno de Yaman não era um simples reencontro, era um anúncio de guerra. De volta à coletiva, Yaman respirou fundo, ergueu o queixo e falou com uma voz firme, grave, carregada de emoção e desafio. Nós somos irmãos, e irmãos brigam, é verdade, mas eu não vou deixar a minha família que acabei de encontrar. Estamos nos conhecendo, estamos nos ajustando, mas quero deixar claro, a culpa não é deles, nem minha. A culpa é de quem me afastou da minha família. Fez uma pausa dramática, encarando as câmeras, como se falasse diretamente para os culpados que assistiam do outro lado, e então completou, com os olhos faiscando. E saibam de uma coisa, eu não tenho mais medo de vocês. Eu vou encontrar quem me raptou, quem me tirou da minha família. Eu vou encontrar você. E aquela última palavra caiu como uma sentença de morte na mente da mãe e do tio de Hulá, que tremiam diante da televisão.
o suor escorrendo pelas têmporas, porque sabiam que Iamã estava decidido, que não havia mais volta. Os repórteres enlouqueceram, disparando perguntas que ele ignorou, entrando na mansão ao lado de Ahaz e Charla, deixando atrás de si um turbilhão de especulações. Dentro da mansão, o clima era carregado de emoção quando Naslan correu para abraçá-lo com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Seja bem-vindo, Iamã. E o avô, com os olhos marejados, a voz grave e orgulhosa declarou: Bom trabalho, meu filho. Que bom que você voltou. Estou orgulhoso de você. Sei que vai proteger seus irmãos. E Iamã, mesmo tentando sustentar a frieza, sentiu o peito aquecer por dentro com palavras que tanto sonhara ouvir. Mas não houve tempo para descanso, porque os fantasmas do passado estavam vivos. Enquanto isso, uma menininha correu até ele com um bonequinho de super-herói nas mãos, os olhos brilhando de inocência. Meu irmão, da próxima vez que for embora, leve com você, porque hoje você agiu como um super-herói. E Iamã, com um sorriso dolorido, abaixou-se, acariciou os cabelos dela, abraçando aquele gesto puro, e por um instante esqueceu a guerra que fervia em sua mente. Mas do outro lado da cidade, o telefone tocava na casa humilde de Cis, e quando Iamã atendeu, a voz ferida do irmão rasgou o silêncio. Por que voltou? O que está fazendo aí? E Iamã respondeu com calma tensa. Eu simplesmente voltei, mas Cesur não deixou barato. Esqueceu o que Ahaz fez? A humilhação que ele nos fez passar? E Iamã, com a voz baixa, disse: Isso não me atinge. E essas palavras foram como uma facada no coração de Cesur, que explodiu. Entendi. Cansou de sofrer, encontrou sua família rica. Agora quer vida confortável, não é? Não precisa mais de nós. Não quer mais ser nosso irmão. Desejo felicidades. E desligou antes que Iamã pudesse explicar, deixando-o com um peso esmagador no peito, porque por mais que tentasse, não conseguia estar em dois mundos ao mesmo tempo. Cis chorou convulsivamente, enquanto Círio o abraçava, e no meio do desespero,